Se alguém tenta dizer que não existe o ódio a homens neste país, pois eu trago a primeira pessoa que me vem à cabeça quando fala sobre misandria, Luana Piovani. Ela provavelmente é a maior hater de homens neste país. E vocês muito bem sabem, já trouxe vídeo aqui no canal, o hate dela em cima de homens é tão complexo e tão profundo que ela, hoje em dia, fala mal do ex. Ela tem entrevista que ela fala mal do próprio filho adolescente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E é óbvio que isso aqui iria entrar em confluência e depois andar de mãozinhas dadas, certamente com as pautas feministas que tocam na questão da violência de gênero. Violência de gênero esta que já destrinchamos aqui no canal, já mostramos a narrativa, a manipulação em cima dos números e obviamente faremos novamente, tá? Então deixa aquele seu like, porque esse assunto aqui, rapaziada, precisa chegar para todo mundo pra gente fazer as pessoas entenderem a manipulação dos dados que ocorrem e como esse ódio aos homens que está sendo tão normalizado e tão incentivado começa. E no final, obviamente, para você, meu camarada, que você quer sair do sistema CLT, empreender na sua própria casa, no conforto do seu lar, eu tenho um recado para você, mas não agora, no final. Escuta isso aqui comigo, rapaziada. Tá generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, eu não sou, a pessoa tá falando de dados de IBGE, né? Ah, é porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria. Então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. Não, Luana, eu vou te provar com dados que homens são ótimas pessoas. Essa ideia de que homens são maus costuma ser acompanhada de uma distorção estatística. Homens são maioria nos crimes violentos, isso é verdade. Homicídios, estupros e roubos são em grande parte cometidos por homens. Só que a imensa maioria dos homens não comete crime nenhum. Quando se olha os homicídios, por exemplo, são 40 mil por ano no Brasil. No pior dos casos, em que todos são cometidos por um homem diferente, estaremos falando de algo como 40 homicidas para cada 100 mil homens, 0,06%. Ou seja, 99,94% dos homens não matam ninguém. No caso de estupro, o número oficial é de 82 mil. Usando o pior cenário estimado pelo IPEA, em que 90% dos casos não são notificados, e de novo, considerando o cenário em que cada crime é cometido por um agressor diferente, estaríamos falando de algo como 850 estupradores para cada 100 mil homens, ou seja, mais de 99,2% dos homens não estupram ninguém. Na prática, o número real é muito menor, porque a maioria dos agressores são reincidentes no mesmo crime. A falácia fica clara quando a gente faz uma comparação simples. Jovens são maioria entre criminosos violentos, mas ninguém diz que jovens são desgraçados. Porque nós sabemos que a esmagadora maioria dos jovens é trabalhadora, estuda, ajuda a família. Uma pequena minoria comete crimes. O mesmo vale para os homens. O problema real da violência não está nos homens como grupo, mas uma pequena minoria de indivíduos que comete quase todos os crimes. É essa minoria que mata, estupra, rouba e destrói vidas. Um estudo na Suécia mediu isso. Lá, 1% das pessoas é responsável por 63% de todos os crimes violentos. É só olhar o noticiário e ver a ficha corrida de quem é preso. Uma sociedade fica segura combatendo essa minoria violenta. Inclusive, eu já vi sujeito, cara, com mais de 30, 40 passagens pela polícia. Se isso não é reincidência, meu irmão. Porra. Com polícia, justiça e punição, e não combatendo os homens. É exatamente aí que entra o wokeismo radical. Ideologia que serve para transformar a convivência num inferno de desconfiança permanente. Cada homem na rua deve ser visto como um bandido em potencial. Enquanto isso, a pequena maioria de bandidos reais se dilui, porque a culpa passa a ser de todos os homens, da sociedade, do patriarcado. Eu sofri um abuso e sei que alguns homens podem ser horríveis, mas fui cercada de grandes homens, heróis do dia a dia como meu pai, meu avô, meu marido. Nós precisamos punir exemplarmente os maus. Mas chega dessa divisão. Luana, os dados mostram que os homens são bons, na sua imensa maioria. Tá generalizando, gente. Pegue uma pessoa com a relevância da Luana Piovani e você constata que essa pessoa é extremamente ignorante sobre estatística, sobre os números, obviamente, que são lançados no Atlas da Violência e correlatos. E essa pessoa usa a sua projeção para propagar essas mentiras dialéticas, essas narrativas que só inflamam o medo, a desconfiança de gênero e reforçando pontos que são mentiras, cara. Isso aqui, ó, Luana Piovani choca com declaração sobre filho, o algoz manipulador, né? Ela diz aí, eu vou abrir aspas para ela, né? A maternidade é uma obsessão e filho é manipulador, disparou o artista em entrevista ao podcast. Conversa vai, conversa vem. Você vai deixando acontecer porque ama, acha que vai melhorar, acrescentou. Isso ela falando sobre o próprio filho, tá? Fotos do Pedro Scooby, né, que é o filho dele aqui e tal. Com outro garotinho aqui que eu também acho que deve ser filho dele. Vocês percebem que o ódio dela é simplesmente enraizado, se tornou tão latente a um ponto que ela vê o próprio filho como manipulador e algoz. Olha só a palavra que ela usou, hein? Eu trouxe esse corte aqui, cara, pra vocês verem como é profundo, cara. Profundo o ódio e o ressentimento que ela tem por homens. Escuta isso aqui. E ela conheceu já o boy da vida dela, então tá ótimo. Foi morar lá, inclusive. Você avisa ou eu aviso? O quê? O boy da vida dela. Sério?
Não, nem sei quem é, só é o boy da vida dela, eu já dou a deixa. Quem avisa ela? Eu aviso ou alguém avisa? Ai, porque a gente é iludida, casada. Eu Tem sei, o boy da minha vida. Eu sei, graças a Deus. Eu fico feliz por você. E eu queria dizer que todas vocês me... Mano, me dão... ela é tão, mas tão ressentida que ela se torna extremamente tóxica, mano. Vocês conseguem perceber na expressão das moças que estão entrevistando a Luana que elas estão numa vibe, tipo assim, pô, tô feliz na minha relação, ela também encontrou o boy da vida dela. Ela tacando já, sabe, alguém avisa, tipo assim, mano, o ressentimento dela transpassa pela pele ao ponto de intoxicar as outras, cara. Se a mulher que estiver perto dela não for muito cabeça a entender essas nuances, a um ponto de entender, cara, pessoas e pessoas. A pessoa se deixa intoxicar por isso aqui, mano. E esse tipo de discurso que inflama tanto na internet e que é sempre o mesmo padrão, isso aqui é poderosíssimo. E hoje em dia tem tanta mina com a cabeça fraca por conta de ideologia feminista que, cara, isso aqui vira meio que uma bola de neve. É uma, sabe, intoxicando a outra, cara. Dão esperança. Ah, que bom. Yes. É. Não sei se eu dou muita. Bruna! Eu não sei, eu já fui casada, já separei, já, né? Mas casou de novo? Casou. Você casou. Você Que casou. isso? Não. Tá puxando a boca. Ele vai ver que você puxou a boca. Corta, puxa a boca. Não, é porque, tipo, todo mundo fala assim, nossa, você casou, eu casei. Cara, mas Tipo, se você quis casar e tá Quis, feliz, não, não, tô- maravilhoso. sim, Nossa, sim. mas eu não caso de novo nem se Jesus descer do céu. Será? E me pedir. Tem chance, amiga. Não? Mas, Dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, com É. a toalha molhada em cima da cama a vida inteira. nossa, A meu vida marido não inteira. deixa a toalha molhada. Ah, mas deve fazer outra coisa? Com certeza. Mas ele usa a minha. Aí ele Tem usa o a sua, T que ali, eu tenho ó. ódio. Tenho ódio, porque daí passa naquele bundão cheio de pelo que eles têm, aquela zona do agrião ali entre o cu e o saco, que fica um cheiro insuportável. Que nem Vou lava pegar direito. a minha toalha maravilhosa, passar nessa teia que eu acabei de fazer aqui, um laser de magma, praticamente, aquele cheiro de zona de agrião. Mano, ela consegue ter umas falas e uns pensamentos extremamente superficiais. Claramente encabeçados por um ressentimento profundo, cara. As coisas que ela fala, o tom que ela fala, denota, assim, a raiva, o ressentimento de uma forma extrema, cara. Pelo amor de Aquele Deus. horror. Não, ódio. Não, tem que separar Não, mesmo e a os toalha. pelos na pia. Não dá. Pelos na pia, cabelos Pelo curtos na no- pia. no Não, sabonete. Tudo um horror. Não, um horror. Não Não dá. sabe. Mano, a expressão dela, pelo amor de Deus. Cara, só imagina. Eu sei que isso aqui é a coisa mais clichê de se falar, mas bota só um cara no lugar dela, maluco. Pega, por exemplo, sei lá, fosse o café com teu pai, cara. Meu Deus do céu. Pega qualquer conservador, coloca isso aí. Qualquer conservador que seja separado, não quer mais casar. Maluco, nego ia usar isso à torta e à direita pra poder encabeçar a narrativa de misoginia, cara. Pelo amor de Deus. Ela claramente transpassa, assim, ela transmite de forma completamente explícita um ódio pelo homem, sabe? Não tem nenhum filtro, é explícito, cara. Tem esse outro aqui também que eu separei pra vocês. Só escuta isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco e enfia um pau. Quer fuder? Não. Ah, para Às vezes você. se apaixona. Ana. Que ingenuidade é essa? Da onde você tirou isso? Não, ó. No Ok, geral. Giovana, não existe. geral. Tony Ramos Não, no geral. No geral, eu concordo. é o único cara. Não, eu conheço uns homens héteros que não é assim. Truco. Eu conheço. Não é blefe, conheço. Cara, ela tá fazendo a feminista Giovanna Fagundes parecer uma pessoa razoável e coerente. Vocês têm ideia, cara? Já levou a coisa tanto pro extremo que ela conseguiu fazer a feminista Giovanna Fagundes parecer uma pessoa razoável quando fala de homens. Caraca, Isso. mano. Tô dizendo que é 1 em 100. Mas tem. Tá. Não, eu tô trazendo um pouco de esperança também na categoria. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho muito pouca. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. Eu sou absolutamente obcecada pelo produto. Só de pensar, me vem água na boca. Eu realmente gosto. Mas a empresa não é comprometida com a qualidade. Meu Deus do céu, mas que raça ruim. Novamente. Eu sei que é clichê, eu sei que isso aqui não significa nada pra imprensa, pra mídia, pra narrativa feminista atual, mas, cara, não tem como você não imaginar. Troca, bota um cara, bota um sujeito conservador, velho. Coloca pra o Nicolas. Imagina se o Nicolas fosse divorciado e falasse isso daqui na internet, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu sou viciado, eu sou... E sabe como é que fala? Eu sou viciado pelo produto, mas... Ô, raça ruim. Ela literalmente acabou de falar de forma explícita que ela gosta de usar homens para a questão do prazer, mas não consegue coexistir debaixo do mesmo teto. Ela falou isso no outro
que eu acabei de mostrar outro podcast, né? Não consegue coexistir debaixo do mesmo teto. Não consegue coexistir. Cara, isso aqui é puro discurso de ódio. Isso é não porque eu acho que é discurso de ódio. É discurso de ódio pela régua atual que estão colocando a nós. Pela régua atual que estão colocando aos homens, isso aqui é um discurso de ódio tremendo, cara. Radicalíssimo, para ser muito sincero. Eu, como um cara que eu prego muito mais por uma estética e por uma visão social muito mais libertária, para mim as pessoas falem tranquila que elas quiserem. Ofendeu? Processo. Censura? Nunca. Mas caraca, maluco, isso aqui... Se bota um sujeito falando, não sei o que ela tá falando, maluco, isso aqui ia ser usado de uma forma tão extrema para passar a pauta de misoginia, para poder exemplificar a misoginia e usar isso, obviamente, como impulso, né? Como impulso político para poder passar pauta de feminicídio, aliás, de misoginia. Agora você vai ver, cara, aqui, por exemplo, você consegue ver mais ou menos de onde é que vem esse... Aliás... O que gerou esse subproduto que é o ódio que ela sente hoje em dia por homens, né? Ela fala sobre a violência que sofreu. Vamos lá. A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida. Foi o que a sociedade fez comigo depois. Porque eu estava numa época que não era um movimento comum. As pessoas adoram dar personagens pra gente. E quando a gente não aceita esses personagens, elas ficam com raiva da gente. Eu nunca aceitei a roupinha que a sociedade brasileira quis me vestir. Então, o que aconteceu? Quando eu fui lá e denunciei a violência, as pessoas me espizinharam, a sociedade me espizinhou. E eu não falo só as pessoas da rua, não. A empresa ao qual eu trabalhava me tratou mal. Eu não tive suporte de absolutamente ninguém que não fossem os meus pais, os meus 5 amigos que souberam e o meu terapeuta. Então, eu estava fazendo um programa na Rede Globo, eles me tiraram do programa depois. As pessoas diziam que eu tinha feito aquilo porque eu queria aparecer, porque eu queria chamar atenção. E existiam milhões de mulheres que brincavam, falavam, vem bater em mim. Porque o cara é considerado bonito, sex symbol, what the fuck, sei lá, qualquer coisa que signifique. Então, mas tem uma... Gente, o que a gente tem, eu acho que o que atrapalha muito... É engraçado ela falar isso sobre o fato de que teve, na época, mulheres que fetichizaram, vamos colocar assim, a agressão suposta do ex dela, porque eu não sei nem quem é o ex, nem sei se a agressão de fato foi verdade, né? Mas isso acaba sendo engraçado porque isso ainda acontece hoje em dia, entendeu? Esse fetiche pela violência por parte de muitas mulheres é uma coisa muito real, tá? E isso aqui torna a situação mais espinhosa, porque a gente acaba falando, irmão, no final das contas, é muito uma questão de fetiche, porque depende muito do tipo de cara que faz, né? Não à toa que a gente tanto vê que certas atitudes que são intoleráveis pelas feministas em muitos homens, elas são amplamente toleráveis e fetichizadas a depender do cara. E isso é um profano que muitas gostam de fazer de conta que não existe. Que muitas gostam de simplesmente crucificar o cara que joga isso pra todo mundo ver, ok, isso aqui é um fato. É um fato pra muitas, obviamente, não pra todas, mas pra muitas, mas é um fato. Mas quando ela diz isso aqui, até mesmo sem querer, né, sem querer, por exemplo, dar luz a isso, mas só jogando um exemplo, a coisa se transmite, irmão. Então, é muito complicado quando você vê uma sociedade tentando te taxar de misógino e dizer que você tem discurso de ódio porque você fala algumas inconveniências, mas depois elas mesmas que tanto propagam esse discurso de misoginia, do homem violento e potencial isso, aquilo, elas mesmas falando isso que a gente fala. A nossa luta são as mulheres machistas, né? Que são quase 1/3 do planeta machista, né? Ele é feito, acho que, por 2/3 de homens machistas, mas 1/3 de mulheres machistas. E enquanto as mulheres forem machistas, elas dão força aos homens que são machistas. Com certeza. Inclusive, tem homens machistas porque são filhos de mulheres machistas. Ah, né? também. Tem essa educação também, né? Meus caros, eu oficialmente mesmo, deixa eu mudar minha tela, declaro Luana Piovani como a mulher mais misândrica desse país. Troféu misandria vai pra Luana Piovani, com toda certeza. Cara, eu só queria, de fato, dar uma ligeira pincelada sobre essa questão da Luana Piovani, porque isso aqui é muito crítico, irmão. E é crítico no seguinte ponto. Isso aqui gera uma influência social absurda, porque você pega uma mulher que ela é muito famosa, mesmo que ela não esteja nos holofotes de novelas e tal, a Luana é uma mulher famosa. E ela é uma mulher famosa ao ponto de ser relevante, onde o que ela fala viraliza na internet. Os portais falam dela, entendeu? E você percebe, cara, o grande problema que isso gera. Porque, como no primeiro vídeo, cara, ela não tem absolutamente nenhuma noção dos números de porcentagens, o que isso representa, qual é o impacto real que isso tem na sociedade. Mas ela tem um discurso afiado, ela tem a generalização
assim, no talo, redondo ali. Ela tá propagando mentira sobre esses números quando ela diz que os homens são maioria praticando violência, e isso é muito sério, é uma acusação muito grave. Então a gente vê, cara, esse mecanismo girando, e isso é uma coisa que está acontecendo. E a gente não tem qualquer expectativa de que isso vá gerar alguma repercussão negativa para ela. Seja no âmbito social ou até mesmo na esfera civil e criminal. Não vai, entendeu, cara? Literalmente é dizer, a misandria está institucionalizada. Eu realmente acho que a Luana Piovani deveria sim buscar se tratar urgentemente. Se ela faz terapia, ela precisa urgentemente trocar o terapeuta, não está funcionando. Ela não está com a cabeça saudável. Sinto muito pelo que ela passou no passado, seja lá o que ela tenha passado de ruim, mas, cara, é literalmente a mesma coisa com a rapaziada do lado de cá. O que você passou não justifica você generalizar absurdamente o comportamento feminino e achar que isso é razoável, você, sabe, ser tão radical com suas convicções. O lado de lá, mesma coisa. Então, rapaziada, você que foi até o final, eu queria dizer o seguinte: de repente você, cara, anda meio desesperançoso com o mercado de trabalho. Você está trampando num emprego que não tem perspectiva de crescimento, que não tem perspectiva de você ganhar mais e que você não tem perspectiva sequer de trabalhar um pouco menos e ter mais liberdade. Pois é, hoje em dia, meus caros, graças à internet, você só fica refém, por assim dizer, desse tipo de trabalho, desse tipo de mercado, se você realmente ainda estiver dormindo para a realidade. Qual a realidade que eu falo? A realidade é que as pessoas estão, hoje em dia, usando a internet para simplesmente viver de novas profissões que elas não poderiam há muitos anos atrás. Sem ter uma formação com diploma, sem ter anos de experiência. Hoje em dia não precisa de nada disso, nem de diploma e nem de anos de experiência. Você precisa, de fato, de pessoas experientes te ensinando um caminho mais curto para você chegar do ponto A ao ponto B. Partindo desse princípio, se você quer essa situação, você deveria considerar se tornar um designer na internet. Escaneia aqui esse QR Code, cara, ou você clica no link fixado aqui embaixo e vem para o nosso time. Já somos mais de 50 alunos. Um curso que começou um dia desses. Já estamos formando alunos aí para o design. Daqui a pouco vai ter indicação Black, que basicamente é a Elaine, que lá já é experiente no ramo, indicando os clientes que ela não consegue atender para os alunos novos. Isso já encurta muito o caminho, tá? Se você quiser mais informações, fica à vontade. Você pode me chamar no @espectroracional no Instagram ou então a Elaine no @meunotoriomundo. E esperamos vocês, meus caros. Chegado dado, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. E eu fui, meus caros.